voltamos. Eu tinha colocado, só para reforçar a ideia que nós temos, é importante a gente entender a origem das palavras. Porque às vezes a gente tem uma palavra que se usa tanto hoje, a gente não tem a mínima noção de como ela iniciou, como ela se iniciou, né? Então, nós estávamos falando então que Agar era, vamos dizer assim, uma concubina, porque ela não fazia parte do seio da família, do núcleo familiar, desse clã que na realidade era formado por Abrão e Sara. Por Sara ser estéril, ou melhor, como naquele tempo a medicina não era evoluída como hoje, sempre a culpa era da mulher, né? Mas vai que o estéril era o tal do Abraão. do Abraão. Não, mas né? na história de toda a Bíblia, na literatura bíblica, por causa da cultura da época, nenhum homem vai ser estéril, só mulher. Justamente, mas é isso que eu digo. Se É. coloca a culpa sempre na mulher, e muitas vezes era o homem responsável pela não fertilização daquela mulher, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos chamar ajuda, pedir ajuda aí de Agar. E nós estávamos justamente falando de Agar como sendo uma concubina, que era aquela que não fazia parte do núcleo familiar, né? Que nós vamos desenrolar a saga de Abraão. A gente podia só falar alguma coisa da Sara. A Sara, como toda mulher submissa, mas também a gente percebe assim que ela é protagonista, porque ela se doa para o esposo, ela aceita falar que ela é irmã, não que ela é irmã, né? Agora, se a gente começar, eu gosto de falar assim, vamos ver o que tem por trás das palavras da Bíblia, né? Por que aqui está sendo contado esse texto assim e tem nome das mulheres? Sara, Agar. Na realidade, só mulher seria capaz de contar essa saga todinha aqui. As mulheres estão contando. E a gente vai percebendo sempre que as mulheres têm força também e faz com que a história delas entre E tem a memória, também. a mulher Tem é mais memória. detalhista para guardar essa detalhes, história. Então, né? lembra, a Sara, então, ela é companheira, ela é corajosa, porque, olha, a mulher é corajosa para ser tomada pelo faraó, né? Vai ir pro areia. Ela é corajosa também, né? E ela salva o Abraão, né? O Abraão é salvo por causa dela, quando ela mente. Aí vai... Ficou devendo essa para Sara. Ficou devendo. E por isso tem que ficar... por isso que é registrado no livro sagrado, para não ser esquecido nunca. O papel da Sara, a mulher que se doa para salvar o marido. Sim. E muitas fizeram isso, né? Isso, Muitas ela fizeram representa esse contexto. E nós paramos lá no outro bloco dizendo, então, que Sara permite que Agar tenha um filho, e esse filho seria propriedade de Sara e Abraão. E Abraão, não dela. Não dela, não de Agar. O contexto também da poligamia era permitido, que para nós às vezes Era é difícil, lícito, era era lícito, né? Para nós é meio difícil compreender essa ideia, mas para eles o objetivo era aumentar o clã. A prole. Quanto mais filhos tivesse, por isso ter várias esposas, várias mulheres, uma mulher e várias concubinas, para quê? Para que muitos filhos fossem gerados e aquele clã, aquele povo se tornasse um povo numeroso e grandioso. Né? Então, o objetivo da poligamia era esse. Não era visto como adultério, mas sim como uma ajuda, era uma auxiliar para manter o nome da família vivo, né? Isso, e o crescimento dele. Tá. Então, aí Agar tem esse filho chamado de Ismael. Mas você dizia... E sabe o que significa Ismael? Ah. Deus ouviu. Deus ouviu o clamor de Sara, provavelmente. Né? Isso. E você dizia que Agar ia ser uma mulher que iniciou uma espécie de zombaria no seio da família, porque ela, quando se viu poderosa, grávida do chefão, ela começou a menosprezar e rebaixar Sara, Exatamente, que não podia gerar filhos. E Deus, nesse clamor de Sara, porque ela continua pedindo, implorando a Deus que ela pudesse ser mãe. Então, mesmo a escrava tendo filho, ela não desiste de pedir que Deus a escute. E ela fica grávida. É nessa gravidez que ela vai ter Isaac. E aí aparece em Gênesis capítulo 21, versículo 8,
do 8 até o versículo 12, essa situação criada aí agora com Agar e Ismael, Sara e Isaac. Pode ler? É o capítulo Do 21, versículo de 8 a 12. 21, eu tinha aberto 28. 21 de 8 a 12. 8 a 12, a expulsão de Agar e Ismael. Uhum. A criança cresceu e foi desmamada. E Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brincava com seu filho Isaque e disse a Abraão: expulsa essa serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Aqui eu já vi um pouquinho de ciúme já, né, por parte de Sara. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão. Mas Deus lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Isso, então, ó, perceba. O Ismael, ele começa a zombar, porque já tá grandinho, não é? Começa a zombar, porque aqui o texto diz assim, ora, Sara viu que o filho que Abraão tinha tido com a egípcia Agar estava zombando de seu filho Isaque. Porque o nome de Isaac significa riso. Então, e aí ela vai até Abraão e exige que Abraão tome uma posição, tome uma atitude. Expulse Agar e o filho dela daqui. Porque agora você tem um filho comigo. E ele é o seu herdeiro. Aí a gente entra numa questão. Quem é o herdeiro? Não é o filho mais velho? Mais velho é Ismael. O mais velho é Ismael, é o primogênito. Mas se você for na origem realmente da paternidade real, o filho real de Isaque era aquele casado com a mulher dele. Na verdade, seria o filho gerado por Sara e Isaque. Porque Deus quer assim. Não seria o pária, vamos dizer assim. Porque Deus, o próprio texto bíblico diz, olha, Ismael é o primogênito. Só que a minha descendência, quer dizer, a descendência do povo de Deus escolhido será por Isaque. Só que Deus é justo. Deus deixa desde o início marcado de que a partir de Ismael, ele também fará uma grande nação. Então nós temos aqui duas nações que vão na sua origem, duas grandes nações. Isaque vai ser os judeus, os israelitas, e de Ismael vai surgir então os árabes, os ismaelitas. Então, árabes e judeus são irmãos na sua origem porque têm o mesmo pai comum, que é Abraão. E aí, o que Abraão faz? Expulsa ou não Agar? Continua agora o texto. Que é a partir do versículo 14. 14. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino do lugar onde ele está. Ergue-te, levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com ele. Ele cresceu e residiu no deserto, tornou-se flecheiro. Ele morou no deserto de Farã e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Aí eu queria lembrar, aqui, lá no começo, a gente começou a falar, Deus ouviu
o pedido de Abraão e de Sara, de Sarai, tá, que é a questão do filho. Então Deus ouviu e prometeu para Abraão. Depois, quando ele toma Agar, que ela se encontra grávida, começa a briga com a Sarai, né? Aí a Sarai manda ela embora. Aí ela foge, aí o próprio, e tá no deserto sozinha chorando. O próprio anjo de Deus aparece e fala para ela, Sarai volta, ó, Agar volta, não tema, né? Você está grávida, vai ter um menino, vai pôr o nome de Ismael, porque Deus ouviu, e farei dele uma grande nação. Então Deus escutou também o choro da Agar, da mulher e egípcia. Agora, aqui, ela está fugindo, indo embora, né? Mandada embora. Sendo expulsa com Ismael. E agora Deus escuta o choro da criança. Então, o texto faz assim, Deus escuta o lamento do Abraão, Deus escuta o lamento da Agar, e agora Deus escuta também o choro da criança. Um Deus que escuta, que vê e que conhece. E que tinha um plano atrás de cada um desses personagens, né? Sim. Quando a gente pensa que é história, porque na realidade parece até uma grande injustiça que aconteceu aí por parte de Abrão. Quando ele usa de Agar com o objetivo de ter a sua descendência, para que ele não ficasse sem geração, nasce o filho que ele queria para continuar a sua descendência. Após a mulher de verdade dar um filho para ele, ele esquece aquele objetivo que ele tinha inicial e despreza não só Agar, como despreza o filho que Agar gera para ele. Ele não quer saber nem da mulher que foi arrumada para ele para gerar sua prole e nem a prole que ele gerou com ela. Só que nos planos de Deus aí já tinha uma outra geração surgindo graças a Abrão. Exatamente. E Deus, que é um Deus justo, que ouve, né? Deus vê, Deus ouve. Ele vai criar realmente um grande povo, também de Ismael, que é esse povo árabe, que também vai povoar essa terra, que também vai ter Deus como o Deus dele, né? Não só de Isaac, Deus vai fazer a nação dos judeus, dos israelitas, mas também de Ismael. Então, por detrás aí do texto, a gente percebe um Abraão que diante agora também da convicção e da posição de Sara, ele esquece totalmente de Agar e Ismael, que também era filho dele. Né? Então você percebe que por conveniência, agora ele se omite e faz realmente o que Sara mandou que ele fizesse com Agar. Mas Deus escuta, né? O texto fala lá que Deus escutou o choro da criança e pensa o contexto de sofrimento em que ela estava, porque lá no meio do deserto fala que ela levou um pedaço de pão e um cantil de água. Quando viu que isso acabou, ela tirou o menino e pôs ele longe dela, para não ver ele morrer. Para não ver ele morrendo, o sofrimento dessa do mãe, filho, né? Exatamente, do filho que leva a mãe a uma atitude dessa. Ela não conseguia mais fazer isso, essa atitude de ouvir o filho, o sofrimento, mas Deus estava atento. Isso mostra um Deus que cuida de todos. Não importa se era da egípcia, se era estrangeiro, se era do clã, não interessa. Deus está atento e cuida de todos. Mas aí a gente voltando de novo à conversa do nosso querido Abraão e de Sara, foi uma atitude muito drástica. Eles não mediram consequência, me pareceu um papel muito devastador. Como Deus tinha um plano, Deus cuida. Mas eu fico pensando ao longo das histórias pessoais de cada um de nós, nossas histórias particulares. Com certeza, nas atitudes drásticas em que a gente toma também na nossa vida pessoal, que faz parte de uma grande história desse povo de Deus, porque nós continuamos nesse deserto em busca da terra prometida, que é o céu, né? Com certeza Deus está lá com seu olhar poderoso e onipotente, tentando cobrir essas falhas nossas, que muitas vezes vêm até quebrar aquilo que Deus tinha projetado para cada um de nós.
Porque aí mostra a atitude humana em contraposição à atitude de Deus. Com o projeto de Deus, né? Porque a atitude humana é, me serviu, agora tá me dando problema, eu descarto. Não interessa se vai morrer. Não. Manda pro deserto. Manda pro deserto e se vira. Com Deus, não. Todos são filhos dele. E ele cuida de todos. Sim, a gente percebe assim, ó. Assim como Deus libertou Sara lá das mãos do faraó, Deus libertou, Deus também se compadece da Agar. É uma atitude machista do Abraão. E a gente percebe na cultura que devia fazer isso mesmo, né? Não dá, teve o filho que quer, não quer mais. Agora já tem o filho já legítimo, vamos colocar assim, né? Então agora ele pode descartar. E o bom da gente lembrar que Deus escuta ela, escuta a criança, que para Deus não tem uma raça que ele escolhe. Deus escolhe a bênção para todos, seja egípcio, seja Abraão, né? Seja Sarai, seja eu Ismael. acho até, Amélia, que Deus tem, ao longo da história, ele escolhe um povo, que é o povo de Israel, que vai ser o povo escolhido. Escolha não tem a ver com bênção. E nem raça. A bênção, ele abençoa todos, ele cuida de todos. De um povo ele escolhe para ser o povo dele, em que ele iria se manifestar enquanto Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Mas o cuidado como pai, como aquele que vê o que o filho está vivendo, o sofrimento e vai cuidar, ele cuida de todos. A gente olha uma história dessa, é uma história bonita, mas também é terrível, né? A gente fala assim, é terrível por causa do ciúme da Sara, que ela é ciumenta. As paixões humanas. As paixões humanas, a mesquinhez, não dividir herança, nenhuma coisa nem outra, né? Ela usa o poder que ela tem de patroa para pisar em cima da escrava também. Mas também Abraão também é insensível, também parece, né? Na história. E tem a contrapartida, não vamos esquecer de Agar, que a Agar vai provocar esse sentimento em Sara quando ela se sente a poderosa e começa a se sentir a dona do pedaço. Mas você vê, ó, tanto Abraão quanto a Sara serviram da escrava, para ela gerar um filho para Abraão. Quando nasceu o filho dos dois, aí tem que tirar, né? Lógico, a gente fala, a narrativa é contada a partir de Agar, é contada a partir de... Isso é uma saga, vai contando a história, né? Agora, mulheres também, no clã desses homens, as mulheres também escravas, elas também vão dar posteridade. A descendência que o homem precisa, né? Mas o bom do texto, assim ou assim, é que Deus escuta a voz da Sara, Deus escuta a voz da escrava e escuta a voz da criança. Isso daí para fazer com que cada um de nós entenda que a nossa voz tem força, que o nosso clamor não pode ser cessado quando a gente realmente está necessitando desse olhar de Deus de forma particular, né? E é um Deus que dá alternativa, né? Com certeza. Dá alternativa. Então tem que ter esperança. Então, hoje nós conhecemos um pouquinho mais da história de Eva, Sara. Nós vamos agora iniciando toda uma história belíssima de todas as mulheres que advirão dessas grandes que iniciaram essa caminhada do povo de Deus. Não deixem de acompanhar, porque eu pessoalmente achava que tinha umas 3, 4 mulheres que tinham ajudado essa história toda. Fiquei admirada em ver a lista de mulheres e a origem de cada um, o papel que cada uma desempenhou e como elas eram na sociedade, inseridas na sociedade. Então tem muita coisa boa e eu convido você a estar conosco no nosso próximo programa, onde nós vamos continuar com mais esse episódio dessa nova história, dessa nova temporada das Mulheres na Bíblia. Fiquem com Deus, agradeço a presença das nossas mestras aqui conosco hoje e aguardamos vocês no próximo programa Página da Bíblia.